Olá, muito bom dia. Boletim Gazeta desta sexta-feira, começando agora. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso boletim tem transmissão ao vivo pelo portal gazetaweb.com, pelo canal 525 Net Claro Gazeta News e pelo canal no YouTube Gazeta News AL. Muito bom dia, obrigada pela audiência de sempre. Bom dia, Marcos. Bom dia para você, Thaís, e para você, que nos deixa entrar na sua casa todas as manhãs levando o melhor da informação. E hoje cumprindo uma missão importante, trazendo detalhes para você sobre as eleições municipais em mais uma sabatina. Como a gente já anunciou no início da semana, estamos realizando uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Maceió, que poderão aqui nesse momento apresentar suas propostas, as suas ideias, os seus projetos para a melhoria da capital alagoana. Hoje quem está aqui conosco é o candidato Rafael Brito. Lembrando, candidato, que serão 30 minutos de entrevista, divididos em 2 blocos de 15 minutos. Os candidatos também vão responder 2 perguntas da população sobre temas variados. Lembrando que durante a sabatina o candidato não poderá proferir ofensas pessoais a outro candidato. As regras e a ordem dos entrevistados foi definida no início da semana por sorteio, com a presença de todos os assessores dos candidatos, de cada candidato. Rafael de Góes Brito nasceu em Maceió, tem 43 anos, é empresário, formado em administração de empresas pela Universidade Federal de Alagoas, possui MBA, está aqui trazer aqui a informação, em gestão empresarial pela Faculdade de Negócios FAM. Na gestão de Renan Filho no governo de Alagoas, foi secretário do Trabalho, presidente da Desenvolve, secretário de Desenvolvimento Econômico e, por último, secretário da Educação. Em 2022, Rafael Brito foi eleito deputado federal, primeiro cargo eletivo, obtendo 58.134 votos. E este ano foi o indicado do MDB para disputar a Prefeitura de Maceió, na coligação Maceió Levada a Sério, formada pelo MDB, pelo PSB, PDT, PSD e Federação Brasil da Esperança. A candidata a vice-prefeita da chapa é a vereadora por Maceió, Gabi Ronalça, do PV. A partir de agora está aberta a nossa entrevista. Bom dia, candidato. E a primeira pergunta é sempre essa. Por que o senhor quer ser prefeito? Olha, Thaís, bom dia, Marcos, bom dia a todos que estão nos ouvindo e assistindo agora em casa. Queria parabenizar o Sistema Gazeta por essa oportunidade, por estar levando às pessoas que estão em casa informação, perguntas para os candidatos. Lamentar, no início da semana, a ausência do candidato JHC, que de última hora desmarcou, como não vem participando de outras sabatinas, como não participou de outro debate. Eu espero que ele saia de casa, passe a prestar contas com o povo de Maceió, participando de sabatinas e principalmente dos debates, para que a gente faça as perguntas que as pessoas precisam de respostas. Eu tenho andado por Maceió, tenho visitado periferia. Minha campanha tem sido uma campanha diferente, casa a casa, conversando com as pessoas. E o que eu tenho visto, Thaís, para responder a sua pergunta, é que principalmente a periferia de Maceió está completamente abandonada pela prefeitura. E eu falo isso com uma propriedade de quem tem ouvido e entrado em quase 100 casas todos os dias. A saúde está abandonada. As pessoas não conseguem marcar exames. Quem vai para um posto de saúde da prefeitura tem que acordar 3, 4 horas da manhã. Quando consegue um exame, Marcos, às vezes para voltar, para fazer a consulta e levar o exame vence, porque não consegue a consulta de retorno. Então há um caos generalizado na vida do mais pobre em Maceió. E a pergunta que a gente precisa responder é: Maceió está massa para quem? Rafael, há um detalhe importante: as pesquisas elas servem de parâmetros, tanto para a imprensa, para os analistas, servem também para as campanhas, as coordenações, de um modo geral. Você obteve 4%, ou parece com 4%, na fotografia de momento, que é a pesquisa Quest TV Gazeta. É o mesmo percentual do Lobão, que não conta com a sua estrutura, com o mesmo número de partidos e nem com padrinhos tão relevantes, como o próprio ex-ministro Renan Filho, senador Renan Calheiros, governador Paulo Dantas e até mesmo o presidente Lula. Diante do que está posto ali, considerando que ele possa ser um parâmetro para a articulação da campanha, como reverter essa situação? Marcos, todo respeito à pesquisa Quest, eu não vou questioná-la, mas ela é muito diferente das nossas sondagens, que sempre dão certo no final. Nosso grupo sempre tem vencido as eleições.
Vencemos contra o Rodrigo Cunha 2 anos atrás. Vencemos, inclusive, contra o irmão do atual prefeito JHC há 2 anos atrás, que foi candidato, derrotado a deputado federal com o nome do prefeito JHC, com o nome, com a logomarca, com o número, enfim. Então, eu prefiro esperar mais um pouco. Na pesquisa Quest, a que você cita, 60% do povo maceioense nem me conhece, não sabe nem quem eu sou. Então, a gente tem muito tempo ainda, Marco. Faltam 29 dias só de horário eleitoral e propaganda na televisão diariamente. Então, a gente tem muito tempo para construir e muito tempo para mostrar às pessoas a Maceió que a gente vive hoje e a Maceió que a gente deseja. Candidato, ainda abordando as informações divulgadas pela pesquisa Quest, a pesquisa também apontou que mais da metade da população em Maceió não o conhece. O senhor é o candidato desconhecido de 56% da população e ainda assim possui a maior rejeição entre os candidatos. Qual a estratégia que o senhor vem adotando para lidar com essa rejeição, para que as pessoas possam compreender melhor as suas propostas? O senhor atribui essa rejeição às alianças que foram formadas? Pesquisa, eu não tenho maior rejeição não, Thaís. Acho que tem alguma informação da própria pesquisa Quest. A minha rejeição não é a maior. Ela é a terceira, inclusive só um pouco acima da do prefeito JHC. Tem alguma informação aí que não está casando com a pesquisa Quest. É a segunda maior rejeição. Que eu tive o acesso, tá? Segunda maior rejeição. Ah, tá. Então tá certo. Mas é muito próximo da JHC, dentro da margem de erro. Acho que é isso aí. Eu acho que essa pesquisa a 30 dias da eleição não quer dizer absolutamente nada. O dia do voto é dia 6 de outubro. E as pessoas vão decidir isso no final, quando chegar mais perto. O que eu tenho ouvido na rua e conversado com as pessoas é muito diferente do que está posto por aí. Vamos colocar uma pauta, que é uma pauta que naturalmente ajudou a moldar um pouco a sua estratégia de campanha e naturalmente impulsionou até a sua eleição como deputado federal, que foi sua última passagem pela Secretaria Estadual de Educação. A Thaís falou que você teve oportunidades importantes, né, no governo Renan Filho, mas talvez a que mais marcou seja a Secretaria Estadual de Educação. Vou fazer um capítulo aqui, um recorte. A criação lá do Escola 10, que é para ajudar a manutenção, né, a presença dos alunos na escola, em sala de aula, o que foi exitoso, tanto que o senhor se elegeu, e ainda ganhou uma referência importantíssima, que foi a referência nacional do Ministério da Educação, ainda na fase de transição, ali discutindo pautas para o Brasil, a adotar o Escola 10 e transformá-lo em pé de meia, né? Como é que o senhor acredita que é possível trazer essa experiência da educação estadual para o município de Maceió? Marcos, eu acho que é uma coisa muito simples. Quando a gente disse aqui em Alagoas que ia criar o cartão Escola 10, que ia financiar a presença do jovem dentro de sala de aula e financiar a conclusão do ensino médio, muita gente duvidou. E a gente fez. Quando a gente disse, por exemplo, que ia fazer o cartão CRIA e dar R$150 por mês para mulheres gestantes até o filho dela completar 6 anos, muita gente duvidou. E a gente fez. Quando a gente disse que ia fazer o maior programa de construção de creches de um estado brasileiro com as creches CRIA, muita gente duvidou e a gente fez. Então, hoje, a gente tem a credibilidade de quem fez coisas que as pessoas duvidavam. Por isso que eu digo que vou fazer o voo de graça e zerar a tarifa de ônibus em Maceió. Ônibus em Maceió, Marco, vai ser 7 dias por semana, 24 horas por dia, de graça para 100% dos usuários. Ninguém mais vai pagar passagem de ônibus aqui em Maceió. E eu vou fazer isso. Como vou fazer o Maceió Sem Fome. 20 mil famílias que estão vivendo na extrema pobreza em Maceió, que nesse exato momento não têm o que comer dentro de casa, vão receber da Prefeitura de Maceió R$150 por mês em transferência de renda para ajudar a sua situação de fome. Vou fazer o cartão Escola 10 Maceió, que vai também dar uma bolsa mensal para contribuir para a presença do aluno em sala de aula e para a conclusão do ensino fundamental, como é o cartão Escola 10 e como é o pé de meia. Então, assim, hoje a gente vai para uma campanha com a credibilidade de quem já fez o que parecia ser impossível. E as pessoas com esse nível, né, de acreditação, de crédito do que a gente já fez para poder colocar em prática tudo que a gente está dizendo que vai fazer. Candidato, o nosso tema agora é infraestrutura. A gente tem uma pergunta da população. Vamos acompanhar. Pergunta direcionada aos candidatos a prefeito. Os motoristas, sofrem muito com a má conservação do pavimento das cidades, das ruas.
O que vai ser feito para manter as ruas sempre bem conservadas, já que é cobrado IPVA todos os anos da gente? Já vi que ele não roda pela Ponta Verde, ele roda na periferia, porque a Ponta Verde o prefeito não deixa o pavimento nem pensar em estragar, ele já arranca e bota um novinho na Ponta Verde, na Jatiuca. Agora, se ele andasse na periferia como eu ando, que como deve andar o companheiro, o motorista, acho que é Mauro o nome dele, ele vai ver como é que está na periferia. Muita rua de barro, muito buraco, muito desnível na pista, com certeza estraga carro, então é só uma questão de prioridade, Mauro. A prefeitura tem um orçamento de mais de 5 bilhões de reais. A prefeitura ficou bilionária graças ao crime que a Braskem cometeu. Para a gente deixar bem claro, não foi favor da empresa e nem grande gestão fiscal do atual prefeito. A prefeitura ficou bilionária graças ao crime da Braskem e no ranking que saiu essa semana de um jornal de grande circulação nacional, um ranking de eficiência de gasto público, Maceió é a penúltima capital, ficando apenas à frente de Macapá. Ou seja, aqui se gasta muito dinheiro público e aqui o dinheiro público entrega muito pouco serviço para a população. Então, quem diz isso é um jornal nacional e essa pergunta que o Mauro fez é exatamente o que está acontecendo. Recolhe imposto, tem dinheiro em caixa, gasta muito dinheiro, mas quando você vai para a vida real do cidadão, para a população, falta pavimento, falta comida, falta educação, falta escola. Para vocês terem ideia, o que eu tenho me deparado na rua é assim, mães de filhos com transtorno do espectro autista, por exemplo, que os filhos não estão estudando em escolas municipais, simplesmente porque a Prefeitura de Maceió não tem auxiliar de sala de aula. E aí, quando ela vai matricular o filho na escola, Thaís, você que é mulher, a diretora da escola, que não tem culpa, diz assim, olha mãe, a gente matricula o seu filho, mas você vai ter que vir todos os dias acompanhar ele dentro de sala de aula, porque a Prefeitura de Maceió não está fornecendo auxiliar de sala de aula. Então, essa é a cidade que a gente está vivendo. O povo que mais precisa, hoje, está com o prefeito de costas viradas, vivendo de festa, de abundância, de gastança do dinheiro público, de show, de desfile de escola de samba que custou 8 milhões de reais lá no Rio de Janeiro e o povo de Maceió recebendo nada, além de likes e curtidas do Instagram do prefeito. Rafael, você está tendo a oportunidade de, na campanha, conhecer uma periferia que, naturalmente, é o lado B da cidade, né? No tocante à oferta de serviços, muitas vezes, a questões estruturais, mas, essencialmente, problemas habitacionais. Às vezes com habitações que, na arquitetura, eles costumam chamar de conglomerados subnormais. O que é que você pensou enquanto estratégia de campanha e, principalmente, programa de governo para a questão habitacional em Maceió? Marco, antes de responder a sua pergunta, essa questão traz um outro problema muito grande. Quem mora em grota, a maioria das pessoas que moram em grota, inclusive, o barraco ou a casa que mora não é nem deles, eles pagam aluguel. 350 a 450 reais, como eu já vi, por exemplo, na Grota do Macaco, que eu perguntei a um cidadão e uma cidadã quanto eles pagavam de aluguel, 450 reais. Recebiam aproximadamente 800 reais de Bolsa Família e 450 reais é o aluguel de onde eles vivem, tem que pagar todo mês. Então é um problema seríssimo, muito além do da habitação, porque ele tira comida na mesa das pessoas mais pobres. E aí, vivendo esse problema, o prefeito JHC, por exemplo, não inscreveu nenhuma casa no programa Minha Casa Minha Vida para Maceió. Ele entregou aquela do Vergel, que foi feita e contratada ainda no governo Dilma Rousseff, pelo prefeito à época, Rui Palmeira, que iniciou a obra, não concluiu. O Bolsonaro, durante um tempo, não fez os repasses do programa Minha Casa Minha Vida. O presidente Lula retomou agora e o JHC entregou. Mas ali é dinheiro federal do programa Minha Casa Minha Vida, que o governo do estado inscreveu nessa rodada agora mais de 1.000 unidades para Maceió. Ao mesmo tempo que a Prefeitura de Maceió, Marco, escreveu 0 unidades. Nenhuma. Eu estou dando dado. Eu não estou falando de achismo. Eu não estou dizendo o que eu penso. Eu estou falando dado. Como é que a gente vive um drama social como esse em Maceió hoje, em pessoas morando em grota, morando em barraco, tendo que perder 60%, 55% do seu Bolsa Família, que é a única renda que tem naquela casa, para pagar um aluguel, e um prefeito desumano, não inscreve uma casa num programa que é dado pelo governo federal para o mais pobre.
Vamos entrar na educação. O senhor mencionou a criação do cartão Escola 10 enquanto esteve à frente da Secretaria Estadual de Educação, como exemplo também em referência para a criação do programa Pé de Meia do governo federal. O que mais, se o senhor for eleito prefeito, deve ser feito para investimento em educação? Se fala em ampliação do ensino integral nas escolas da capital? Com certeza, Thaís. Tem um tripé de ações. Um deles é o cartão Escola 10 Maceió. Todos os alunos da rede municipal receberão bolsa de estudo, R$ 150 por mês, igual já acontece no governo do estado. Todos, 100% dos alunos irão receber, se não faltarem aula, né? Tem que ter 90% de frequência em sala de aula. Recebe R$ 150 e recebe uma bolsa de conclusão no 9º ano do ensino fundamental. Esse é o primeiro tripé. Segundo, valorização dos profissionais de educação. Maceió tem apenas o 19º salário médio de profissionais de educação dentre todos os salários do Brasil. A gente não pode exigir resultado de uma rede que é mal remunerada. Então, melhorar a remuneração dos profissionais de educação. E o outro tripé é a ampliação do número de escolas em tempo integral. Hoje, infelizmente, em Maceió, a gente é o 22º lugar dentre as 27 capitais do Brasil em oferta de matrícula em tempo integral. 22º, enquanto o estado de Alagoas é o 6º do Brasil. O que fez com que o nosso IDEB tivesse o maior crescimento e o melhor resultado da nossa história. A gente em Maceió só tem 7% das matrículas em ensino integral. A gente precisa levantar isso para 40%, assim, rapidamente, no início do governo, de forma rápida, chamando os profissionais da educação, melhorando a merenda, melhorando a infraestrutura de transporte, melhorando o salário e resolvendo de uma vez por todas a questão da educação em Maceió. Para vocês terem ideia, das 100 melhores escolas públicas do Brasil, nessa última métrica do IDEB, 31 estão em Alagoas. A gente nunca alcançou esse resultado. Nenhuma das 31 são em Maceió. Nenhuma. Hoje... 30 segundos, candidato. Hoje o estado de Alagoas tem o 11º melhor IDEB do ensino médio no Brasil. Até pouco tempo atrás era o 25º. Então essas ações dão resultado. É isso, a gente vai continuando. Foi agora o primeiro bloco dessa entrevista com o candidato Rafael Brito. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos fazer uma pausa breve. Você continua com a gente. Em seguida, o segundo momento desse bate-papo com o candidato Rafael Brito. Fica por aí. Estamos de volta com o Boletim Gazeta especial, encerrando a semana com a sabatina com o candidato Rafael Brito, tá? São 2 blocos de 15 minutos. Primeiro, ele já respondeu boas e muitas perguntas e agora estamos iniciando o segundo bloco. Um tema que eu já tenho notado que basicamente todos os candidatos têm apresentado as suas versões é relativo à mobilidade. A cidade cresceu, a cidade se expandiu, a cidade aumentou o volume de pessoas utilizando veículos particulares, a cidade tem lá a sua oferta de transporte para o público, mas ainda assim ela trava em alguns momentos. O que é que o senhor pensou no seu programa de governo para enfrentar a questão envolvendo a mobilidade urbana em Maceió? Marco, a gente tem um programa no nosso plano de governo que se chama Destrava Maceió. Esse programa é em parceria com o governo do estado de Alagoas, prevê, além de várias ações de ordenamento de trânsito, intervenções de obra. Ligações, por exemplo, do Zé Tenório para o Benedito Bentes, tem uma série de intervenções, inclusive intervenções que foram propostas por professores universitários, que estudam mobilidade urbana em Maceió de uma vida, que tem uma carreira acadêmica, que entendem do que estão falando, mas Maceió, por exemplo, não apresentou o planejamento, o plano de mobilidade urbana como uma lei federal previa. E isso é muito sério. Só 5 capitais do Brasil não apresentaram esse plano. Venceu em abril desse ano. E para você ter uma ideia, hoje Maceió está impedida de receber recurso federal para investir em mobilidade urbana. A condição para receber era o plano, hein? Era apresentar o plano. E a prefeitura não apresentou e simplesmente não apresentou, não fez, não contratou. E a gente vive hoje um caos no trânsito de Maceió porque não tem planejamento. Um dia desse anunciaram que iam abrir o corredor Vera Arruda. Depois desanunciaram. Eles estão só esperando a eleição passar para poder abrir o corredor Vera Arruda. Mas sem planejamento nenhum, isso não é a solução. Sem planejamento não se faz mobilidade urbana, porque é como se fosse um dique que está com um buraco,
você tapa um, surge outro, tapa um, surge outro, e você vai, não tem mais como tapar todos os buracos. Mobilidade é uma estratégia complexa, que você amplia o modal de transporte público, melhora o transporte público, e eu estou dizendo e vou dizer de novo, dentro do Destrava Maceió, a gente tem o voo de graça. O transporte público em Maceió será de graça, 7 dias na semana, 24 horas por dia, para todos os usuários. 100% dos usuários não pagarão mais passagem de ônibus em Maceió em momento algum. Então, o transporte público será ampliado, a faixa azul será ampliada, ele será desonerado, tarifa zero para todo mundo, ou seja, ele será a prioridade. Além disso, mobilidade ativa, melhoria de calçada, plano de arborismo para poder a gente ter sombra para as pessoas poderem andar de bicicleta. Não fazer uma coisa, Marco, sem planejamento, sem ideias. Fazer anúncios para ganhar like no Instagram, por exemplo. Porque é o que a gente está vendo. Um dia desse, a prefeitura e o prefeito JHC anunciou um BRT de 2 bilhões de reais. Eu pedi o projeto, não tem nem projeto. Eles fizeram um vídeo 3D para postar na rede social, Thaís, e nem projeto tem. Então é isso que a gente está vivendo na nossa cidade. É uma brincadeira com a nossa vida o tempo todo. Enquanto isso, as pessoas estão presas no trânsito. Eu saí de casa às 7h20 da manhã, Marco, para chegar até aqui. E 7h20 da manhã a gente já tem trânsito em Maceió. Eu já passei por trânsito para chegar aqui. Eu fui no Parque dos Caetés, na parte alta de Maceió, e uma moradora chamada, se não me engano, Tamara, me disse assim: Rafael, eu trabalho na Gruta e eu tenho que sair de casa todo dia, 4h50 da manhã, para chegar no meu trabalho na Gruta, porque eu passo só dentro aqui do Caeté, do Planalto, rodando num circular, para depois me deixarem no Benedito Bentes, para poder eu pegar o ônibus da linha definitivo, só que dentro eu passo 1h20 rodando, parando, rodando, dentro dos conjuntos, para depois ir para o terminal, para no terminal esperar o ônibus chegar, para poder ir para onde ela quer ir. Então isso não é planejamento de mobilidade urbana, isso é brincar com a vida das pessoas. Nós temos agora uma pergunta sobre os bairros afetados pela mineradora Braskem. No ar. Candidato, eu queria saber, sou morador do Bom Parto, eu queria saber o que vai ser feito das casas que estão para ser indenizadas e até agora nada. Estamos isolados lá. Estive no Bom Parto, estive nos Flechais, me reuni com os moradores que estão pedindo e exigindo, única e exclusivamente o que eles já deveriam ter direito, que é a indenização por parte da empresa Braskem, criminosa, como aconteceu com todo mundo. Eles não estão pedindo nada mais do que aconteceu com o Pinheiro, nada mais do que aconteceu com o Bebedouro, sendo que eles estão vivendo uma situação nesse exato momento de total isolamento social. Eu ouvi depoimentos lá muito fortes, de pessoas que, por exemplo, morreram 5 horas da tarde, parentes me dizendo que um cidadão morreu 5 horas da tarde e o IML só foi buscar no outro dia 1 hora da tarde. E aquele ente querido ficou no sofá da casa, porque não chega Uber, não chega ambulância, não chega o serviço, e eles estão ilhados. E aí, o que é que a prefeitura fez? Se comprometeu com eles, se comprometeu com o governo do estado e se comprometeu com a Defensoria Pública em audiência pública no Palácio, que eu participei, inclusive, e testemunhei, se comprometeu em impetrar, conjuntamente com o governo do estado e com a Defensoria Pública de Alagoas, uma ação para exigir que a Braskem indenize aquelas pessoas que ainda estão nessa região, no Bom Parto, nas Quebradas, nos Flechais, e a prefeitura impetrou dizendo ao contrário, traindo todo mundo que está lá e dizendo que não, que está lá, que estão construindo um novo bairro. Ninguém quer novo bairro. As pessoas querem indenização. Ninguém quer ir para o Minha Casa Minha Vida ali, Marco. Não é isso que eles querem apenas o direito que todos os outros tiveram. O crime que a Braskem cometeu é muito sério. É o maior crime ambiental da história da humanidade dentro de uma cidade. É 20% do nosso território urbano e a gente tem lá 3.500 pessoas que estão sozinhas. Mercadinhos que a empresária me dizia: Rafael, eu vendia aqui R$1.000 por dia, hoje tem dia que eu não vendo nem 70. Como é que essas pessoas estão vivendo, Marco? Isoladas por conta de picuinha, por conta de uma sacanagem de abandonar 3.500 pessoas à própria sorte. Então é isso que a gente está vivendo, é essa Maceió que eu estou vivendo,
que eu estou andando, que eu estou conversando, é esse o drama que eu estou ouvindo das pessoas, e é para essas pessoas que a prefeitura precisa passar a trabalhar. Candidato, a questão do desenvolvimento da cidade passa muito sobre o aspecto humano, como a gente vai conseguir, de certa maneira, trazer essas pessoas para a chamada roda da economia. Quando o assunto é geração de emprego, isso é essencial, né? Ele poder ter lá o seu salário para interagir, Thaís, com o comércio, fazer a sua compra, isso mobiliza, né? Movimenta a economia. O que é que o senhor prevê no seu programa de governo, uma vez eleito, para a questão da geração de emprego em Maceió? Marco, a geração de emprego é uma estratégia complexa, mas vou tentar falar aqui de uma forma bem rápida. Primeiro, investimento na ampliação do turismo. O turismo, sem dúvida, é uma grande vocação nossa. Eu já fui secretário de Turismo do Estado por 4 anos e meio. A gente aumentou a capacidade hoteleira de Maceió nesse período em 60%, concedendo incentivo fiscal para novos hotéis, novas pousadas, para novos investimentos. A gente precisa criar na Prefeitura de Maceió uma lei de incentivo fiscal que a Prefeitura não tem. Então, quando a Prefeitura disser, a gente gerou tantos empregos, como? Se você nem incentivo fiscal você tem para atrair uma empresa de fora. Então, é mais uma balela. Então, a gente tem que, primeiro, criar uma lei de incentivo fiscal para empresas do turismo em Maceió, criar um polo multissetorial para comércio, distribuição e para indústria na parte alta de Maceió, ali nas imediações do Benedito Bentes, próximo ao aeroporto, Cachoeira do Mirim. A gente tem que ter um polo industrial para gerar emprego. As indústrias vêm para Alagoas hoje e ficam em outras cidades, porque Maceió não tem um polo industrial. Esse prefeito não construiu o polo industrial, não criou o polo industrial, nem fala sobre isso, não conhece política pública para gerar e incentivar emprego. E um outro caminho é o fomento ao empreendedorismo. Um programa chamado Juventude Empreendedora, que irá financiar microempreendimentos para jovens que saiam da escola pública, que queiram empreender, e aí são empréstimos até R$20 mil, e o Banco do Povo de Maceió, que também fará empréstimos, esse até R$12 mil, de um fundo social que a gente vai criar para também incentivar a criação de novos empregos nas microempresas, nas micro e pequenas empresas. Para você ter ideia, hoje, aproximadamente 70% dos empregos gerados em Maceió são de micro e pequenas empresas. Um pouco mais de 70%. Então, a gente precisa incentivá-los também. Então, é um plano de desenvolvimento econômico ancorado em desenvolvimento para a indústria e para o comércio, com incentivo locacional, em desenvolvimento para o turismo, com incentivo fiscal, e em empreendedorismo para o pequeno cidadão que deseja virar empreendedor. E sobre funcionalismo, o seu projeto prevê mudanças na máquina pública? Com certeza, há uma série de carreiras, inclusive na Prefeitura de Maceió, que tem lei de piso salarial e o prefeito não cumpre. Como, por exemplo, os agentes de saúde, agentes de endemias. Esse é um dos grandes problemas que a gente está vivendo em Maceió hoje. O piso, a lei nacional do piso salarial, prevê que o salário mínimo para um agente de saúde ou um agente de endemia são 2 salários mínimos. A Prefeitura de Maceió hoje paga 1. É a única prefeitura do estado de Alagoas que não cumpre a lei. A única. E há uma série de outras categorias de servidores públicos que são subvalorizados pela prefeitura, como, por exemplo, o guarda civil metropolitano ou o guarda municipal. A gente tem que fazer concurso. Todo ano, o JHC anuncia, vou fazer concurso para a guarda civil municipal. Ele faz um Twitter e anuncia e vai ganhando tempo. Mas já tem 4 anos do governo dele. 4 anos dá para fazer tudo. Dá para resolver a saúde. Dá para encaminhar uma solução para o desenvolvimento econômico, dá para resolver o problema das categorias dos servidores. Serviço público não funciona com servidor desvalorizado, desmotivado. Porque para que serve uma estrutura de Estado? Para que serve uma prefeitura? Para fornecer serviço público para a população. E se quem está fornecendo o serviço público para a população não está valorizado, não está orgulhoso e motivado de estar exercendo aquela função, o serviço público vai acontecer o que está acontecendo com Maceió, não funciona. E repito, essa semana, um grande jornal de circulação nacional deu um ranking de eficiência de gasto público versus serviço público entregue à população. E a gente ficou, Thaís, em penúltimo lugar, só à frente de Macapá. Então, isso é muito triste. E essa é a Maceió real, muito diferente da Maceió do Instagram do prefeito. Candidato, um tema que é pouco falado, né, pelos candidatos de um modo geral, mas que está na pauta e na ordem do dia do país e do mundo, é a questão do meio ambiente.
O senhor já previu algo nesse sentido no seu programa de governo? Porque o senhor falou do turismo e parte dele nosso está associado ao sol e mar, né? Para isso, o mar precisa estar bem tratado. Mas a questão do meio ambiente extrapola o aspecto do mar, também o inclui. Mas o que é que o senhor pensou no seu programa de governo para a questão do meio ambiente? Olha, Marco, no meio ambiente a gente está vivendo um drama muito grande no mar. Eu não posso me afastar do mar nesse momento, porque o prefeito de Maceió está arrancando a salsa que está lá há milhares de anos, faz parte de um ecossistema consolidado, segura inclusive o avanço do mar para plantar grama no lugar da salsa, que é um ecossistema, como eu disse, consolidado. Isso vai de encontro tudo o que qualquer ambientalista defende no mundo inteiro. Isso não se faz, é uma ação sem planejamento, é mais uma ação sem planejamento para gerar alguma imagem positiva naquilo ali. E aquilo ali quem vai pagar a conta é a sociedade depois com o avanço do mar. Ele vai construindo alguns paredões e o mar vai avançando mais para lá. O paredão não deixa de segurar o avanço do mar. Ele segura o avanço do mar naquela área, mas a água, ela vai para outro canto. Essa não é uma solução. A gente tem o nosso plano de transplante de árvores adultas, que a gente precisa viver em Maceió. A gente precisa ampliar o número e a quantidade de metros quadrados de solo que absorva água de chuva. A nossa Maceió está alagando em qualquer chuva hoje em dia, justamente porque houve uma grande impermeabilização do solo, não houve uma ação por parte da Prefeitura de Maceió em deixar o solo permeável, em ter jardins de chuva, em ter árvore, em transplante de árvore adulta. E outra ação, Marco, naquela área da Braskem que a gente precisa fazer, é fazer ali um grande parque público, municipal, um memorial, para que a gente possa lembrar das vítimas e não deixar de forma alguma que a Braskem possa usar aquela área no futuro para a especulação imobiliária. Vamos voltar a falar de saúde pública. A gente está na reta final dessa segunda parte da entrevista e na sua campanha tem se abordado muito as filas em postos de saúde municipal. Vai alguma perspectiva de fazer mudanças no sistema de marcação, agendamento de consultas e exames? Qual a principal mudança prevista no plano? Thaís, eu tenho agora 1 minuto e 12 segundos, então bem rapidamente. A gente é a pior capital do Brasil em atenção básica de saúde. A pior do Brasil. Temos 30 e poucos por cento, 34% de atenção básica. A cidade do Rio de Janeiro, complexa, por exemplo, tem 80%. Então, a saúde não chega para o cidadão, para a marcação de exame, para a consulta de especialista. E a nossa estratégia é ampliar o número de equipes do Programa Saúde da Família. A gente tem 77 hoje e eu estou propondo ampliar 50 todo ano para que a gente chegue na média nacional e, além disso, construir 40 policlínicas de especialidade para que possa atender no dia a dia o cidadão com especialidades médicas e exames médicos. Candidato, a gente tinha 30 segundos, mas eu acredito que o senhor concluiu aí o seu raciocínio e como foi previsto, né, para a organização aqui da Sabatina, todos os que vieram, os que aceitaram o desafio de conversar com a população através da Gazeta News, tem 2 minutos para, obviamente, fazer as considerações finais. É o que a gente lhe concede agora. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Thaís. Então, só para eu falar mais um pouco de saúde, esse é o grande problema da nossa cidade hoje. É o grande problema do dia a dia do cidadão. A necessidade de marcar exame, a necessidade de ter uma consulta. Nessa nossa estratégia, estão previstas 40 policlínicas vida. Essa policlínica já funciona no Rio de Janeiro, por exemplo, e já funciona no Aprígio Vilela, uma clínica da família do governo do estado, que atende especialidades médicas, que faz exames de sangue. A nossa fará, inclusive, exames de imagem. Então, está tudo previsto como essa estratégia para resolver de uma vez por todas o problema da atenção básica na saúde em Maceió. O problema hoje do cidadão de Maceió em relação à saúde é a atenção básica. E para você ter uma ideia, graças a isso, graças à desumanidade do prefeito JHC, Maceió é a cidade que mais amputa membros da sua população dentre todas as cidades do Brasil. Porque aqui o cidadão tem diabetes, por exemplo, não consegue a consulta e a solução, quando ele consegue, é arrancar o pé ou metade de uma perna. Então, essa campanha que eu estou fazendo é a campanha em nome dessas pessoas que estão excluídas da Prefeitura de Maceió. São todas essas pessoas que não têm voz, são todas essas pessoas que não têm sido ouvidas, mas todas as pessoas que ainda têm esperança no coração. São as pessoas que eu entro na casa. É o Rafael, o meu xará, é a Tauane, é a Tamara, é a dona Quitéria, é a dona Zenaide, todas as pessoas reais que tiram um tempinho da vida delas
para me contar ali naquela visita, me dar um bolo, me dar um café, o que é que está acontecendo na vida delas. Eu queria dizer a cada um de vocês que o que a gente está fazendo nessa campanha, em todo canto que a gente anda, é pensar em soluções reais para os problemas que você vem passando durante muito tempo na sua vida. E com a gente, você sabe que pode contar, pode acreditar, porque a gente entrega o resultado. A gente encerra assim essa sabatina com o candidato Rafael Brito. Candidato, boa sorte na sua jornada. E daqui a pouquinho, a gente vai fazer mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais eleições aqui na Gazeta.